Olá, paz do Senhor Jesus, mais um vídeo aula do nosso Seminário Teológico do IBBC, trabalhando a apostila 3 e a matéria homilética. Nós paramos no último vídeo na página 206, iniciamos na página 207, a origem do termo pregador. O termo pregador ocorre 4 vezes no Novo Testamento, sendo uma em Atos dos Apóstolos, 2 nas epístolas pastorais e uma na epístola de Pedro. O termo grego para pregador nessas 4 referências é kerix, que significa arauto, proclamador ou pregador. De todas as metáforas usadas para o pregador do Novo Testamento, dispenseiro, testemunha, do arauto, é a que mais descreve a importância e o caráter do ministério do pregador. Para entender as implicações desse termo neotestamentário, é necessário compreender o seu significado no mundo antigo, de onde os autores emprestaram o seu uso. O arauto, kerix, era um mensageiro comissionado pelo soberano ou pelo Estado para anunciar em alta voz alguma notícia, querigma, proclamação, para assim torná-la conhecida. As principais características de um arauto eram: ele sempre ficava sob a autoridade de outra pessoa, de quem era porta-voz. A mensagem transmitida pelo arauto não era sua, mas o seu senhor não tinha liberdade própria para negociar. Seu cargo era revestido de caráter oficial, até mesmo quando aparecia na praça do mercado como intermediário público ou leiloeiro. Era o proclamador dos vereditos judiciais. Aquilo que anunciava tornava-se válido mediante o ato de proclamação. A metáfora do arauto para pregador implica em que ele tem uma mensagem importante a proclamar. Desenvolvimento histórico no Novo Testamento do termo pregador. Ainda que o termo pregador só apareça no fim da era apostólica, é inegável a importância do papel do pregador, que encontrou sua expressão máxima com Jesus. Temos na pessoa de João Batista, no abrir das cortinas do Novo Testamento, um exemplo típico do pregador. Ele foi o elo entre o Antigo e o Novo Testamento. Foi o último e o maior dos profetas e o primeiro pregador da nova era. Dotado de força de caráter, João Batista pregava ao ar livre no deserto, anunciando a vinda do Messias. Recebeu de Jesus um elogio. Entre os nascidos de mulher, ninguém apareceu maior que João Batista. Jesus, ao contrário de João Batista, pregava em locais variados, como no templo, sinagoga, ao ar livre, nas casas, e com uma autoridade que excedia dos mestres da época. Jesus foi o maior dentre todos os pregadores. Paulo, o maior pregador da igreja cristã, tinha consciência de seu chamado como pregador quando afirma em 2 Timóteo: fui designado pregador. E em 1 Coríntios, quando exclama: ai de mim se não pregar o evangelho. Quando qualquer local era ocasião para pregar, e teve como auditório não somente judeus, mas principalmente gentios. Objetivos do pregador. A principal missão do pregador é pregar a palavra. O jovem pastor Timóteo recebeu o seguinte imperativo de Paulo: prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta com toda longanimidade e doutrina. O termo corrige, repreende e exorta estão no modo imperativo do grego, que implica na incondicionalidade da obediência a este mandamento. O papel do pregador é corrigir, repreender e exortar. Características do pregador. As características do pregador tratam de suas qualidades espirituais, morais e até mesmo técnicas, que darão condições e o auxiliarão no desenvolvimento de sua principal missão, que são imprescindíveis a uma boa apresentação da mensagem. Primeiro, conhecer a palavra de Deus. Segundo, ser cheio do Espírito Santo. Terceiro, preparar bem as mensagens. 4, caráter. 5, entusiasmo.
6, determinação. 7, inspiração. 8, sensibilidade. 9, observação. 10, capacidade de síntese. 11, imaginação e criatividade. 12, memória. 13, boa aparência. E 14, vocabulário. São condições e qualidades inerentes ao pregador. Página 211, qualidades oratórias. As qualidades oratórias envolvem os aspectos que dizem respeito à voz, aparência, gestos e postura do pregador diante do público no momento da apresentação de sua mensagem. Essas qualidades não são consideradas como detalhes, porque a negligência a qualquer um desses aspectos pode comprometer a eficácia da pregação. A voz. A voz revela a personalidade do orador e identifica o seu humor no momento em que ele começa a se expressar verbalmente. A voz revela se o pregador está seguro ou não, alegre ou triste, calmo ou nervoso e etc. A voz é o principal instrumento de comunicação de um pregador. Para o uso eficiente e boa qualidade da voz, alguns fatores devem ser observados. 1. Respiração. 2. Dicção. E 3. Volume. Gestos e posturas. Em seu livro Gestos e Posturas, Reinaldo Polito faz algumas recomendações, das quais citamos algumas pertinentes ao pregador. Quanto às mãos e os braços, não falar. Com as mãos no bolso, com os braços atrás das costas, com os braços cruzados, com os braços apoiados sobre a tribuna, ou púlpito, ou mesa, fazendo gestos abaixo da linha da cintura, fazendo gestos acima da linha da cintura, fazendo gestos partindo do cotovelo, fazendo gestos, movimentos alheios ao que ele está falando. A postura correta e os braços esticados ao longo do corpo, quando não estiver segurando o microfone ou fazendo algum gesto. A regra é naturalidade da expressão. Quanto às pernas e aos pés, os erros mais comuns são movimentação desordenada devido ao nervosismo, apoio incorreto onde se joga o peso do corpo sobre uma das pernas, ficar com os pés juntos enquanto fala, porque retira o equilíbrio e evita a mobilidade, cruzamento dos pés em forma de X, prejudicando o posicionamento, movimentar as pernas como uma gangorra para frente e para trás enquanto fala, movimentar o corpo apenas para frente com um vai e vem. A postura correta é manter as pernas afastadas a uma distância de cerca de 20 minutos, que dará um bom equilíbrio ao corpo. Uma das pernas poderá ficar um pouco mais à frente. Quanto à comunicação visual, algumas atitudes a serem evitadas. Fugir com os olhos, ficar olhando para cima, para baixo ou para um dos lados, numa clara demonstração que está evitando olhar as pessoas. Olhar para um ponto fixo, esse ponto pode ser um objeto, um espaço vazio, um ouvinte. Olhar desconfiado é olhar para a esquerda, para a direita, sem movimentar a cabeça. Olhar limpador de para-brisa, muda de direção com muita rapidez e não consegue fixar o público. Olhar perdido é característico de quem está presente apenas fisicamente, mas a mente está longe. A atitude correta no olhar também deve ser orientada pela naturalidade. O pregador deve olhar as pessoas que estão sentadas tanto nas primeiras como nas últimas filas, no movimento lento e natural da cabeça e dos olhos. O pregador é, antes de tudo, um orador. Página 213, ética no púlpito. Acrescentamos a estes erros e gestos de posturas outros que são tão comuns entre os pregadores, até mesmo entre os mais experientes, que às vezes esquecem que estão de frente para o auditório e sendo observados. Todo cuidado e cautela devem ser observados nesse local de honra. Dar socos no púlpito ou na Bíblia, jogar a Bíblia em cima do púlpito, ficar abotoando e desabotoando o paletó, ficar arrumando gravata, pentear os cabelos no púlpito enquanto prega, ficar colocando e tirando óculos, ficar tossindo ao iniciar cada frase, fazer elogios a si mesmo,
gritar ou dar gargalhadas, contar piadas ou falar em gírias, ajoelhar apenas com um dos joelhos, ficar olhando o relógio o tempo todo, ficar repetindo, já estou terminando e nunca termina, imitar pregadores famosos, fazer qualquer tipo de gesto impróprio, impostação da voz, fazer uma segunda apresentação de si mesmo, limpar as narinas, coçar-se e exibir lenços sujos, apertar a mão de todos no púlpito com o culto em andamento, pedir desculpas antes ou depois de pregar, usar roupas de cores extravagantes, chegar atrasado, abordar questões doutrinárias e teológicas, não respeitar o horário estipulado. Página 215, a estrutura do sermão. A estrutura trata da organização, ordenação, lógica e esquematização do sermão, de maneira que, bem feita, será um instrumento útil para o desenvolvimento e transmissão da palavra. A importância, sem a estrutura do sermão, não segue uma sequência lógica e a sua eficácia fica comprometida. As características. As suas características mais importantes são as características da estrutura do sermão. Primeiro, unidade. Segundo, a sequência. Terceiro, equilíbrio. Quarto, os elementos da estrutura. Os elementos podem variar de acordo com o tipo de sermão, mas geralmente ele é estruturado da seguinte maneira: tema ou título, introdução ou exórdio, corpo ou proposição e a conclusão. Página 217, o texto bíblico. A Bíblia é a maior fonte da pregação. Dela, o pregador extrai o texto a ser usado. Ele tem que conhecer bem essa fonte, que será a base de seu sermão. Características do texto. O texto bíblico deve ter uma unidade de pensamento. O texto deve ser meditado e estruturado de forma simples e objetiva. Textos preferencialmente curtos. Escolher um texto que tenha falado ao coração. O texto deve ser relevante e compatível com a necessidade dos ouvintes. Textos com enfoque positivo. Os textos de caráter exortativo são menos atraentes para se ouvir. Alguns textos e assuntos devem ser evitados na prédica, principalmente se as convicções doutrinárias do auditório forem diferentes da do pregador. Textos controvertidos que ferem convicções eclesiásticas. Evitar assuntos culturais. A pregação em textos que tratam de desvios sexuais requer muito cuidado. Evitar textos obscuros ou controvertidos. Tema ou título. O tema é o coração e o eixo principal do sermão. A necessidade de um título é necessário para o pregador, a sua mensagem vai girar em torno do tema. É necessário para o ouvinte, com a apresentação do tema, a congregação saberá sobre qual assunto a pregação tratará. As características do tema: clareza, brevidade, especificidade, relevância e originalidade. Tipos de temas. Quanto aos tipos, o tema é muito variado. E dentro dessa variedade, alguns podem ser interrogativos, imperativos, enfáticos, explicativos ou geral. Nós paramos na página 219 e prosseguimos no próximo vídeo na própria página 219, tratando de temas negativos. Que Deus abençoe e uma boa aula.